nasci na Filistia. Moro numa cidade chamada Gate. Desde criança, aprendi a lutar. Muitas crianças brincavam com brinquedos. Eu brincava com a minha lança. Eu brincava com a minha espada. Eu gosto de ver o sangue escorrendo pela pele do meu inimigo. O meu maior prazer é matar. Eu sou o campeão dos filisteus. Aqui na Filistia, eu sou o maior. E agora, esses pequenininhos parecem baratas. Baratas correndo em minha volta, adorando um Deus fraco. Do outro lado do vale, eu posso vê-los. São pequenos, são fracos, não sabem o que é a batalha. Não, eles não sabem o que é uma batalha de verdade. Ouvi dizer que o Deus deles dá a vitória para eles. Quero ver o Deus deles vir me matar. Olhem para eles. Eles estão no vale. Vou desafiá-los. Mas nem que juntassem todos contra mim, eles não dariam conta. Tem homem aí?
para os meus cachorros. Quem é você, filisteu incircunciso? Sou o campeão dos filisteus. I am Golias. Onde na Filistia se fala em inglês? Vem tranquilo. Ouça! Você vem a mim com lança, com espada. E você vai lutar com quem? Eu vou lutar com você. Vai Em lutar nome com do esse Senhor dos Exércitos. O exército de Israel. O Deus Faz-me rir, meu amigo. Todo-Poderoso. Volte para sua casa e chame os seus irmãos mais velhos. Hoje mesmo, Ele vai entregar você nas minhas mãos. E o cadáver dos filisteus, eu vou dar às aves dos céus e às bestas feras. E a sua cabeça, eu vou segurar. O Senhor dos Exércitos. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. 43. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei a carne às aves dos céus e os animais do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, o Deus que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença, diante da tua poderosa palavra. O Senhor conhece cada vida que está aqui nesta noite. Sabe quais são os gigantes, ó Deus, que eles precisam vencer. Que a tua palavra seja entendida, ó Pai, e que ao sairmos daqui, possamos sair mais felizes, cheios da tua graça e do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando eu olhei então para esse tema, eu pensei nesse texto. Por que eu pensei? Porque aqui nós temos a história de um jovenzinho que, aos olhos humanos, não tinha condições nenhuma de derrotar aquele gigante. Essa é a grande verdade. E aí eu olho para esse texto aqui, então eu aprendo com Davi alguns segredos para nós derrotarmos então os gigantes da vida. Esse segredo tem a ver então com a dependência de Deus. Nesse processo da dependência, então, Davi tomou algumas atitudes. Ao final dessa mensagem, você também vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Se você vai depender de Deus, ou se você vai continuar do jeito que está, então, partindo, indo para o inferno, morrendo sem Jesus. Em primeiro lugar, no versículo de número 37, eu aprendo aqui
que Davi aprendeu a confiar em Deus. Se você quer vencer a morte, se alguém almeja então viver na dependência do Senhor, a primeira atitude é confiar em Deus. O versículo então de número 37 diz: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A gente presta muita atenção no alforje do pastor, na pedra que foi lançada, e a gente começa a questionar que força foi essa, que poder é esse. Quando nós olhamos para o texto, nós entendemos. Porque Davi, antes de lançar a pedra, ele já falava: eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele estava dizendo para o seu gigante, para o seu problema, independente do seu tamanho, independente da sua força, da sua bravura. Golias tinha aproximadamente 3 metros. A ponta da sua lança pesava aproximadamente 7 quilos. Toda a sua roupa, a sua armadura pesava cerca de 70 quilos. Como então lutar com um homem daquele tamanho e vencer? Somente confiando em Deus. Davi então me ensina sobre que na dependência do Senhor nós precisamos viver dia após dia confiando no Senhor. Entenda, a minha história é diferente da sua hoje. O meu problema é diferente do seu hoje. Mas com certeza eu tenho gigantes, eu sei disso, e você também tem gigantes que você precisa vencer. E se você quer viver na dependência do Senhor, então, você precisa continuar confiando no Senhor ainda mais. Eu aprendo aqui com Davi que essa dependência, essa confiança, ela nasceu então na sua juventude. E como é que se deu isso? Davi era um simples pastor de ovelha, e naquele cuidado, naquela proteção ali, Davi então aprendeu, ele foi crescendo e foi tendo então experiências com o Senhor. Conforme o versículo diz: o Senhor que me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, me livrará também desse filisteu. Aqui eu vejo então a primeira evidência daquele que deseja, que almeja viver na dependência do Senhor. Precisa em todos os momentos confiar no Senhor. E essa palavra tem que ser uma palavra assim, bem direta. Ontem à noite eu estava pregando lá na igreja, estava pregando o capítulo 5 de Tiago. Quando ele diz algumas coisas, ele faz a pergunta e depois ele logo dá a resposta. Ele diz: se alguém está sofrendo, o que tem que fazer? Ore. Se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está doente, chame alguém, os presbíteros, para orar por você. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago é aquilo, ele faz a pergunta e dá a resposta simples. Ou seja, se você tem gigante na sua vida, entenda, confie no Senhor para vencer esse gigante. Não precisa fazer muita coisa. É lembrar da sua luta agora, é lembrar daquele problema que as pessoas dizem: eu não tenho mais jeito, e confiar como Davi confiou. No Salmo 71, a autoria de Davi, ele fala então sobre essa confiança. E ele diz que isso começou na sua juventude, bem cedinho. Quando a sua vida estava começando, então, ele aprendeu a depender do Senhor, a confiar no Senhor. Primeira aplicação, irmãos e irmãs, jovens desta igreja, convidados, visitante. A primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é: em quem você está confiando para lutar contra os gigantes da vida? Algumas pessoas estão confiando na sua capacidade intelectual, na sua força, no seu bom emprego, na sua conta bancária, nos seus bens, naquela energia positiva, nas vibrações, num Deus diferente da Bíblia. Mas esse é o Deus que meu avô segue, esse é o Deus que a minha mãe segue, então eu vou confiar também nesse Deus. Eu quero dizer para você que se você tem colocado sua confiança, sua fé, seu talento, seu conhecimento num Deus que não é o Deus da Bíblia, eu quero dizer para você que você vai se frustrar.
Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos limitados. O Davi só conseguiu vencer porque ele colocou Deus à frente da sua batalha. Ele confiou no Senhor. Se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 16, Saul que era o cara. Saul era forte. Saul gostava de brigar com os filisteus. Saul não perdia batalhas. Mas como Deus tinha dado uma ordem para ele, ele desobedeceu, então Deus tirou o seu espírito de Saul. Na hora que Samuel foi escolher alguém para ungir, todo mundo foi colocando os primeiros irmãos na frente, os mais fortes. E Deus foi dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. E quando chegou na vez de Davi, então, Deus olhou e escolheu ele. Porque a Bíblia diz que Deus não olha como vê o homem. Deus olha o que está no coração. Agora aplica isso na sua vida. Talvez você está aqui, talvez se sentindo pior dos piores. A pior pessoa desse mundo. Porque essa semana aconteceu uma coisa tão ruim na tua vida que você não consegue nem processar isso na sua mente. Então isso é um gigante que apareceu na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Basta que você confie no Senhor. Que os olhos dele estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus gigantes, sobre os seus problemas. E gigante nenhum pode derrotar o nosso Deus. Homens e mulheres na Bíblia aprenderam a esperar no Senhor. A despeito disso, Davi também nos fala lá no Salmo 22, no verso 4, ele diz, em ti confiaram nossos pais, e tu o livraste. É de lá que vinha. Foi da sua infância, foi da sua experiência, foi das promessas do Senhor, foi da experiência que Davi começou a ter com o Senhor. Mas ouça uma coisa, confiar em Deus é acreditar que nós não vamos dar conta de tudo sozinho. Nós estamos vivendo num mundo que faz a gente pensar que a gente pode ser dono de tudo, resolver tudo, comprar tudo e decidir tudo. E é por isso que nesse mês de setembro nós estamos aí com palestras sobre Setembro Amarelo, para ajudar as pessoas a não tirar a sua própria vida. Porque os ricos, os pobres, as pessoas que estão enfrentando diversos gigantes, chegam na terceira ponte ali e já não acreditam que podem vencer aqueles gigantes e se jogam. Falta então confiar no Senhor. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Outras pessoas estão trabalhando, estudando, se esforçando, se matando. Mas pouco tempo é dado para o Senhor. Poucas coisas as pessoas estão colocando na dependência de Deus. É interessante que há um livro muito interessante chamado Transpondo Muralhas, do Eugênio Peterson. Faleceu no ano passado. E ele fala sobre essa história de Davi, e ele narra nessa parte uma coisa interessante, é como que Davi, antes de pegar as pedras, ele vai contando que Davi, é como se Davi fosse à beira de um riacho, e ali Davi então estivesse ajoelhando ali, pedindo a Deus sabedoria, e ele vai botando as pedrinhas dentro da sua sacola, se preparando então para um momento que ele nem sabia o que ia acontecer. Tamanha dependência que Davi tinha, a intimidade que Davi tinha com o Senhor. Se nós colocarmos a nossa vida então no altar do Senhor, nós seremos ajudados e vamos vencer, irmãos. Amém, igreja? Mas confiar em Deus não é simplesmente vir à igreja no domingo. Confiar em Deus é muito mais. É habitar, é morar, é realmente desenvolver um relacionamento com o Senhor. No Salmo 91, verso 1 e verso 2, Davi fala sobre isso exatamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Sabe por que tem gente que não vence gigante na sua vida? Porque só vem à igreja. Tem muita gente que só vai à igreja à noite. Sabe um lugar que a gente tem aprendido a vencer gigante? Que tem mesmo sido um lugar assim muito bom? Chama pequeno grupo. Quem está indo sabe disso. Amém? Ali você abre o seu coração. Ali você compartilha dos seus gigantes.
Aí alguém te abraça, alguém chora com você, alguém ora por você, alguém intercede, depois te pergunta como é que está a sua vida, e vai orando, e quando você vê, você já venceu aquele gigante, porque Deus usou as armas espirituais para cuidar de você e te dar a vitória. Nosso pequeno grupo, semana passada, teve um testemunho maravilhoso. A mulher chegou, problema no casamento, não é casada com o marido, e começou aí, domingo ela me parou, pastor, quero me batizar. O que eu preciso fazer? Falei, tem que acertar a sua vida, então eu vou casar. Eu quero descer as águas. E ela disse, pastor, meu marido não vai na igreja não, mas no pequeno grupo ele está indo. Eu disse, vai chegar um momento que esse gigante vai cair em nome de Jesus. E você e a sua família estarão na igreja servindo ao Senhor. Quero convidar você a repetir comigo. Diga assim, na dinâmica da dependência, para não morrer, eu preciso confiar no Senhor. Segundo, Davi era valente. Não, ok, é o segundo ponto. Os irmãos são fera, isso aí. Né? O capítulo 16, a partir do versículo 17 e 18, diz assim, e Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Ele estava incomodado com os espíritos. Um dos oficiais respondeu, conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Aí, Manuzão, fez bem pra caramba, ó. Parabéns. Eu, quando estava me preparando para Davi, eu falei, Davi era bonito pra caramba, aí fiz a barba. Ontem eu cortei o cabelo, né? Encolhi a barriga, ele me chamou de gordinho, mas eu estou mais magrinho, não estou, amor? Né? Porque a Bíblia diz que Davi era bonito. Amém? Eu sou bonito, né, amor? Amém. Amém. Amados, entenda uma coisa, Davi era, além dessas qualidades, valentes. Eu comecei a experimentar, eu creio que aquilo que os filisteus experimentaram, quando a voz começou a sair daqui de trás. Né? Manu é um cara fera mesmo, a gente não tinha nem combinado isso, ele foi dando a introdução, eu estava lá atrás, aí sabe quando dá aquela, eu falei, meu Deus, se fosse real mesmo o negócio, né? Falando daquela maneira, você imagina o povo lá. É interessante quando a gente olha aqui para o versículo 11 do capítulo 17, a Bíblia diz assim, ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram atônitos e apavorados. No versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi era doido, mas doido pelo Senhor. E por ele ser doido pelo Senhor, por ser um servo do Senhor, ele foi um grande voluntário. O texto diz então que o gigante desafiou o povo de Israel durante 40 dias, de manhã e de noite, ou seja, 80 vezes. Tem alguém aí? E se me vencer, nós vamos virar escravos de vocês. Se perder, nós vamos fazer vocês de escravos. Quem se habilitaria para ir no lugar de Davi? A Bíblia diz que ele entra em cena. Na pesquisa bíblica aí a gente faz, aí alguns vão dizer que ele tinha aproximadamente 23 anos. Alguns, 20, por aí, nessa faixa etária. Não tem uma data certa. E a sua grande característica é essa, ele era um homem valente, ele estava então incomodado com aquele gigante. E ele resolve então enfrentá-lo. Valente é aquele que tem valor e coragem. É alguém que é bravo, corajoso, valoroso, forte, vigoroso, sólido, resistente. Na Bíblia, então, o valente é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Vamos aplicar isso na nossa vida? Para você não morrer espiritualmente, para você não morrer emocionalmente, e para você não morrer fisicamente, que Deus tem o tempo certo na sua vida, você precisa ser valente. Deus vai fazer a parte dele,
Mas você precisa fazer a sua parte como igreja, como servo do Senhor. Eu tive uma ovelha em Colatina, e quando eu estava estudando o texto me lembrei dele, chama Carlos. E eu vou resumir a história dele. Carlos, quando aceitou a Jesus, ele me procurou e disse assim: pastor, a minha família é de uma outra religião. E eles falaram: se eu aceitar Jesus e for para a igreja evangélica, eles não vão falar mais comigo. Você imagina? Mãe, pai, irmãos, e eles trabalhavam na igreja. E o Carlos disse: pastor, mas eu quero Jesus. Ele foi valente. E sabe o que aconteceu? A família o deixou de lado. Ele começou a sofrer com isso, eu o visitei, eu orei com ele, mas ele foi valente, desceu as águas, foi batizado. Passado o período aproximadamente, creio eu, de 1 ano, né, Simone? 1 ano. De madrugada, passou mal, foi para o hospital. O visitei no hospital, à tarde internado. 2 dias depois, estava na casa da mãe dele, diante do caixão e do seu velório. A mãe então pediu: pastor, deixa eu fazer na minha casa. Pode fazer, não tem problema. E eles fizeram a primeira maneira deles lá de fazer o culto deles lá, a religião deles lá. Depois então eu tive a oportunidade, porque a mãe dele disse assim: nós temos a nossa religião, mas agora é sua vez, pastor, porque o meu filho, ele confessou que ele agora estava servindo a um outro Deus, a um Deus da sua religião. Foi assim a expressão que ela usou. E sabe o que aconteceu? Pelos olhos da fé, nós sabemos que Carlos não morreu, amém, irmãos? Ele passou dessa vida, porque a sua vida agora está nas mãos do Senhor Jesus, na dependência do Senhor. Ele não morreu espiritualmente, o tempo dele aqui na terra acabou, mas espiritualmente ele já está salvo pelo Senhor Jesus. Tem pessoas que precisam ser valentes, vão ter que encarar o patrão, o colega do trabalho, o amigo, o esposo, a esposa, bater no peito e dizer: sou eu que quero Jesus. Sou eu que quero enfrentar esse gigante. Pessoas que estão cansadas de viver no oba-oba. Pessoas que estão cansadas de acreditar em Deus que não falam, que não ouvem. E aí, ao ouvir a voz do Evangelho e ver o poder de Deus, sentem o toque do Espírito Santo e tomam a decisão com ousadia, com valentia, entregando suas vidas ao Senhor. Irmãos e irmãs aqui da igreja de Guaranhuns, a igreja da atualidade precisa ser valente contra o pecado. Amém. Tem muita igreja por aí, muita gente aí, mas tem muito pecado. O pastor que pregou ontem aqui, é um dos nossos amigos, ele tem um testemunho. Ele entregou o ministério numa igreja, porque a igreja queria andar no pecado. Ele disse: no pecado não. Pegou a sua família e confiou no Senhor e deixou a igreja. Assumiu a Igreja Batista da Graça. No sábado passado, na posse dele, a ovelha daquela igreja veio e disse: eu estou aqui porque eu amo o meu pastor. Mas a igreja lá que ele pastoreava quis ficar no pecado. E é por isso que a gente perdeu o nosso pastor. Pastores valentes, membros valentes, jovens valentes, adolescentes valentes, anciãos valentes, crianças valentes, que servem ao Senhor. Falando então aos jovens, porque Davi era jovem, eu entendo que, a exemplo de Davi, os jovens precisam sim ser valentes. Se não agrada a Deus, se não é a vontade do Senhor, você vai dizer: não, isso não é para mim. Seja na faculdade, seja na sua vizinhança, seja em outro país que você estiver viajando, se não agrada a Deus, assim como Davi, você vai viver dizendo: eu sirvo ao Senhor, que é o Senhor dos exércitos, o Deus da minha vida. Mas quando eu penso na igreja, eu penso primeiro no pastor. Por que eu penso no pastor? Eu penso no pastor porque o pastor é aquele que Deus dá a visão, para que ele dê a visão para a igreja, para que a igreja, sendo pastoreada, então cumpra a missão do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui porque estou pregando no púlpito
de um dos maiores pregadores do nosso estado. Amém, irmãos? Vocês sabem disso, vocês são testemunhas disso. Um homem que Deus tem usado, mas também, eu preciso falar isso, um dos maiores comedores de bolo do nosso estado. Como é que é? Tá tendo, né? Que é assim que faz, né? Aí o bolo aparece, né? Hashtag tá tendo, né? Mas um cara que Deus tem usado, creio eu, nesse tempo, para abençoar essa igreja. Amém? Eu estava pensando então sobre pastor, sobre igreja, sobre dependência. Ser pastor não é fácil. Tem hora que a gente pensa em desanimar, isso seria a morte, entregar. Mas uma vez que Deus chama, a gente precisa continuar e confirmar. Esse dia eu estava, sabe, Manu, conversando com Simone, perguntando a Simone, porque a resposta dela ia me ajudar muito. Eu falei, Simone, tu acha que eu sou pastor mesmo? Tu acha que eu ia conseguir fazer outra coisa? Ela falou comigo, não, Luiz. Se tu deixar de ser pastor, tu não vai fazer outra coisa, porque eu sei do teu chamado. Você ama fazer o que você faz. Deus tem escolhido pastores, e eu entendo que Deus escolheu o Manu para estar aqui nessa igreja, nesse tempo, para cuidar desta igreja, e para que essa igreja possa avançar. Mas aí ele vai ter que ser valente. A igreja vai ter que ser valente, para enfrentar os gigantes e os desafios que aparecem todos os dias, que muitas vezes faz a igreja desanimar, muitas vezes faz o pastor desanimar. Mas como que vamos derrotar os gigantes se nós olharmos para trás? A exemplo de Davi, a igreja deve continuar olhando para frente. E o Manu é especial. Olha para mim, Manu, aqui. Você é o cara da matriz, você sabe. E eu quero falar aqui uma coisa que talvez a igreja não sabe. Não é? Esse cara é um cara generoso. Amém, irmãos? E pastor. Eu estava em casa, passando por um problema, liguei para o Manu. Manu não estava aqui. Manu estava no hospital. Essa é a verdade. E ele não me falou que estava no hospital. Ele só disse assim, vem aqui. Eu falei, tá onde? Vem aqui. Eu falei, que hora que tu vem? Qualquer hora que tu chegar aqui eu te atendo. Aí eu comecei a entender o negócio. Falei, como é que qualquer hora no hospital? Aí eu cheguei lá, visitei o cara está doente, precisando de palavra de apoio. Ele disse, fala. Aí eu falei. Aí doente, o cara ainda vai me dar conselhos. Falei, cara, que coisa fantástica é essa? Uma oportunidade ele estava conversando comigo e ele disse, Luiz, Deus tem abençoado a nossa igreja. Mas aconteceu na igreja algo extraordinário. E eu falei, pastor, para fazer um negócio desse, igreja tem que ser algo de valente. Ele disse que aconteceu aqui nessa igreja o culto do perdão. Amém, irmãos? Ele me contou. Ele disse, irmãos e irmãs, pastores, ali, com coragem, com valentia, vencendo os seus gigantes. E aí eu fui pensando nisso, lendo o texto, fui pensando nisso. E sabe, quando eu olho para isso, irmãos, eu entendo o seguinte: só um pastor valente, uma igreja valente, quando se colocam na dependência de Deus, é que podem experimentar o que os irmãos estão experimentando nesse tempo. Amém? 26 anos e os irmãos estão celebrando. Porque para algumas pessoas talvez a igreja ia fechar as portas. Se você concorda comigo, diz amém. Guaranhuns já não é mais a mesma de alguns anos atrás. Amém. Quem não acreditou que a igreja ia vencer, perdeu. Teve que sair. Em outras palavras, seguindo a orientação do tema, morreu. Ficou pelo caminho. Mas hoje vocês estão aqui celebrando, cultuando, com música, com teatro. E eu sei como o Manu trabalha, ele gosta de ver o povo trabalhando, criança. Ele gosta de ver a igreja envolvida. Eu cheguei lá embaixo, Manu estava lá embaixo para receber o povo. Quem não acreditou, morreu pelo caminho. Foi derrotado.
Mas aqueles que foram valentes, que reconheceram suas falhas, que buscaram ao Senhor, que confiaram no Senhor, hoje estão aqui testemunhando o que Deus está fazendo na vida dessa igreja. Repita comigo, na dinâmica da dependência. Para não morrer, eu preciso ser valente. Em último lugar, e falando agora também ao coração da igreja, Davi se apresentou como voluntário para lutar pelo povo. A partir do versículo 31, a palavra diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Disse a Saul: ninguém deve ficar com medo, Davi falando, com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ao exemplo, quando Golias estava aqui desafiando o povo, eu berrei lá atrás, foi isso que Davi fez. E aquele então que depende de Deus, aquele que escolhe ficar na vontade do Senhor, ele também precisa ser um voluntário para lutar. Porque há uma diferença muito grande entre ser valente e lutar. Isso tem muito mais a ver também com a vida espiritual. Tem muita gente que é valente, é corajosa para fazer o melhor serviço lá no seu trabalho, para fazer uma viagem, para ajudar pessoas, mas na hora que ela tem que tomar uma decisão, dar um passo de fé, ela se acovarda. Ela não luta e o diabo está ali, rodando, dia após dia, destruindo casa, destruindo relacionamento, levando os filhos para as drogas, afastando as pessoas, levando vidas para o inferno, e ela não está lutando. Mas quando você se coloca nas mãos do Senhor, aí que vem algo, aí que acontece algo maravilhoso, algo extraordinário. Quando você diz, Deus, aqui estou eu. Aí acontece algo que é maravilhoso. Nós vamos aprender que as nossas batalhas são menores, porque a batalha maior, Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Aí você, claro, vai ter que fazer a sua parte, porque para Davi foi aquele gigante. Mas para algumas pessoas aqui nessa noite, o seu gigante pode ser o medo. O seu gigante pode ser essa ansiedade que você está vivendo dia após dia, que te incomoda. O seu gigante hoje pode ser uma crise financeira que você não pode compartilhar com ninguém. O seu gigante hoje pode ser uma depressão, a solidão. O seu gigante pode ser o casamento, o problema, o divórcio. O seu gigante pode ser a falta de emprego, um vício, uma timidez, a culpa, a velhice, a morte, a eternidade, o medo de ir para o inferno e tantas outras coisas que para você são gigantescas. Mas nessa noite eu quero convidar você. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. Dependência ou morte? Qual que vai ser a tua escolha? Pastor, eu já escolhi há muito tempo depender do Senhor. Confiar no Senhor. Então se você já tomou essa decisão, você deve ser obediente e ouvir o chamado do Senhor para a sua vida.